Instrução Técnica de Recursos Humanos número 286/22. Dispõe sobre contagem de tempo de serviço dos militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O Coronel B.M., diretor de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso legal de suas atribuições previstas no artigo 2º e artigo 5º, inciso 11, da Resolução nº 358, de 21 de janeiro de 2010, e artigo 10, em que 2, a linha B, da Resolução nº 710. De 02 de março de 2017, exar a seguinte instrução, capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1. A presente Instrução Técnica de Recursos Humanos tem a finalidade de padronizar os procedimentos de averbação de tempo de serviço e de contagem de tempo de serviço dos militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para fins de 1. Transferência para inatividade ou instituição da pensão, 2. Concessão de quinquênio administrativo, 3. Concessão de adicional trintenário, somente àqueles servidores beneficiados pela Lei Delegada número 4300, 4. Concessão de férias prêmio, 5. Concessão de abono permanência, 6. Concessão de certidões, 7. Concessão de medalha do mérito militar, 8. Promoção por tempo de serviço, 9. Promoção trintenária. Artigo 2. Para efeito de aplicação desta ITR, serão adotadas as abreviaturas e siglas constantes no Manual de Bombeiro Militar. Abreviaturas e siglas aprovado pela Resolução nº 1020/2021 e demais, conforme abaixo. 1. Ao Atestado de Origem. 2. BGBM, Boletim Geral do Corpo de Bombeiro Militar. 3. CBMMG, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. 4. CPM, Código Penal Militar. 5. DONG, Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 6. DRH, Diretoria de Recursos Humanos, 7. EMENG, Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, 8. Instituto Nacional do Seguro Social, 9. ITR, Instrução Técnica de Recursos Humanos, 10. JCS, Junta Central de Saúde, 11. JRS, Junta Regional de Saúde, 12. COS, Quadro de Oficiais da Saúde, 13. SEI, Sistema Eletrônico de Informações, 14. SIGP, Sistema Informatizado de Gestão de Pessoas. Capítulo 2. Das definições. Artigo 3. A apuração do tempo de efetivo serviço do bombeiro militar compreende-se o espaço de tempo contado dia a dia, entre a data da inclusão e a data da contagem, deduzindo-se os tempos não computáveis previsto no artigo 8º desta ITR, somando-se o tempo de serviço em campanha computado em dobro. Artigo 4. Na apuração dos anos de serviço do bombeiro militar, compreende-se tempo de efetivo serviço conforme artigo 3º, somando-se 1. Tempo de curso universitário para oficial do COS, 2. Tempo de serviço averbado, público federal, estadual e municipal ou atividade pública ou privada, vinculada ao INS, 3. Férias anuais não gozadas, contadas em dobro, 4. Férias prêmio não gozadas, nem convertidas em espécie, contadas em dobro, 5. Arredondamento até 182 dias, quando necessário, considerando o número de dias compreendido de 01 a 182 dias. Parágrafo único. As férias anuais e prêmios serão computados em dobro a pedido do interessado, para fins de inatividade e incorporação de gratificações. Artigo 5. Na apuração do tempo de exercício de atividade de natureza militar, compreende-se o espaço de tempo contado dia a dia, entre a data de inclusão e a data da contagem, acrescido dos tempos, 1. Os períodos de férias anuais e prêmio não gozadas e nem convertidas em espécie, contadas de forma simples, 2. Tempo de serviço em campanha computado em dobro, 3. Da averbação decorrente de exercício de cargo militar em outra instituição militar, deduzindo-se, na apuração, os períodos não computáveis. 4. Tempo de curso universitário para oficial do COS. Parágrafo único.
para o fim exclusivo de cálculo dos pedágios e seus efeitos, previstos nas regras de transição da Lei Complementar Estadual nº 168/2022, para os militares incluídos no CDMMG até 17 de dezembro de 2019, serão computados os tempos de serviço contribuição decorrentes de vínculos de serviços prestados, até a data de 31 de dezembro de 2021, a outras instituições públicas ou privadas, ainda que averbados em data posterior a 01 de janeiro de 2022, observadas as vedações previstas nos incisos do caput. Artigo 6. O tempo correspondente a curso universitário é o acréscimo dos anos de duração do curso universitário do oficial do COS, contado a pedido, sendo que para cada 5 anos de efetivo serviço prestado ao CDMMG, será acrescido um ano de tempo acadêmico, até que esse acréscimo perfaça o total de anos de duração do curso universitário. Parágrafo único. Para o fim exclusivo de cálculo dos pedágios e seus efeitos, previstos nas regras de transição da Lei Complementar Estadual nº 168/2022, para os militares incluídos no CDMMG até 17 de dezembro de 2019, serão contabilizados os tempos correspondentes a curso universitário computados até a data de 31 de dezembro de 2021. Artigo 7. O tempo precário é o tempo prestado por militar ao CDMMG com sua inclusão através de determinação judicial, sendo aplicado, a data a ser considerada como data de inclusão, para fins de contagem de tempo, é sempre a data da última inclusão registrada no SIGP, 2, estando o impetrante amparado apenas por liminar judicial, ou em caso de decisão desfavorável no processo judicial, o tempo precário será computado apenas para fins de inatividade e aposentadoria. 3. O tempo precário poderá ser computado como efetivo serviço, somente após trânsito em julgado favorável ao militar. Parágrafo 1º. O interessado deverá acionar a administração para que sejam realizados os acertos devidos, tais como data de inclusão, data de concessão de quinquênios administrativos, data de aquisição de AD, averbação de tempo como efetivo serviço, se for o caso, entre outros. Parágrafo 2º. O militar que tenha ingressado no CDMMG, através de liminar judicial, para posse de novo cargo na corporação, deverá solicitar desvinculação do cargo anteriormente ocupado. Artigo 8. São considerados tempos não computáveis, 1. Licença para tratamento da própria saúde que excede a 90 dias no decurso de 12 meses, quando não amparado em atestado de origem. 2. Licença para tratar de interesse particular, ou por motivo de doença em pessoa de família. 3. Ausência e deserção. 4. Prisão disciplinar sem fazer serviço. 5. Pena privativa de liberdade, por sentença transitada em julgado, caso em que não se computa, também o tempo de prisão preventiva. 6. Período de agregação para candidatura a cargo público eletivo. 7. O tempo de curso universitário para oficial do COS, se o interessado era servidor do CDMMG, à época de realização do curso ou se realizou o curso concomitantemente com o exercício de cargo, emprego ou função pública ou privada, e tenha averbado o respectivo tempo para qualquer fim. 8. Data da transgressão disciplinar por falta ao serviço, após enquadramento e devido processo legal. 9. Dias de aplicação da sanção disciplinar de suspensão. Parágrafo único. É vedado o cômputo do período superposto ou sobreposto à prestação de serviço ativo no CDMMG ou a outro tempo já averbado anteriormente pelo militar requerente. Artigo 9. Para efeito de aplicação desta ITR, existem duas possibilidades de arredondamento: 1. Quando o número de dias apurado é convertido em anos com 365 dias, ocorrerá o arredondamento previsto no artigo 159, parágrafo 4º do EMENG, a pedido do militar. A. Dias de 01 até 182 dias não serão computados. B.
excedendo 182 dias será arredondado para um ano. 2. Arredondamento do cálculo do pedágio. A. Qualquer resultado de dias fracionados será convertido para o próximo número inteiro. Capítulo 3. Da contagem. Artigo 10. A realização da contagem do tempo de serviço com o uso de férias anuais vencidas que não puderem mais ser gozadas deverá observar: 1. As férias anuais do militar somente serão computadas a pedido do militar. 2. O cômputo das últimas férias anuais, proporcional ao tempo de serviço, levará em consideração o período aquisitivo para a concessão das férias. Artigo 11. As férias anuais não gozadas e férias-prêmio não gozadas nem convertidas em espécie são consideradas como tempo de efetivo serviço, quando computadas de forma simples, só podem ser consideradas para fins de contagem de tempo ou vantagem a pedido do militar. Seção 1. Da transferência compulsória para a reserva. Artigo 12. A transferência compulsória para a reserva do militar incluído no CDMMG após 17 de dezembro de 2019, se dará aos 35 anos de efetivo serviço, a partir da data de inclusão do militar, não computando os acréscimos legais de tempo. Artigo 13. A transferência compulsória para a reserva do militar incluído no CDMMG até 17 de dezembro de 2019, se dará mediante o seguinte cálculo: 1. Em 1º de janeiro de 2022, serão apurados os dias faltantes para o militar completar 30 anos de efetivo exercício, não computando os acréscimos legais de tempo. Sem realizar a conversão dos dias em anos ou arredondamento. 2. O número de dias faltantes apurados será multiplicado por 17%. 3. A soma dos resultados obtidos em dias determinará a data de transferência compulsória para a inatividade. Seção 2. Da transferência voluntária para a reserva. Artigo 14. A transferência voluntária para a reserva do militar incluído no CDMMG após 17 de dezembro de 2019 se dará quando o militar solicitar e computar, no mínimo 35 anos de serviço, sendo, no mínimo, 30 anos de exercício de atividade de natureza militar. Artigo 15. A transferência voluntária para a reserva do militar incluído no CDMMG até 17 de dezembro de 2019, que não houver completado 30 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021, se dará quando satisfeitos os tempos mínimos: 1. O tempo de serviço faltante para atingir 30 anos, 1. O sobrescrito em 1º de janeiro de 2022, serão apurados os dias faltantes para o militar completar 30 anos de serviço, computando-se todos os acréscimos de tempo, sem realizar a conversão dos dias em anos ou arredondamento. 2. O sobrescrito no resultado obtido será acrescido 17%, sendo feito o arredondamento dos dias fracionados. 2. No mínimo, 25 anos de exercício de atividade de natureza militar. 1. O sobrescrito será acrescido de 4 meses a cada ano faltante para atingir 30 anos de serviço, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 anos de acréscimo, conforme anexo a. 2. O sobrescrito para militar que optar pela transferência para a inatividade aos 25 anos de efetivo serviço, sem ter completado esse tempo até 31 de dezembro de 2021, serão acrescidos 4 meses para cada ano faltante, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado o acréscimo a 5 anos. 3. O sobrescrito será acrescido de 4 meses a cada ano faltante para atingir 30 anos de serviço, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 anos de acréscimo, conforme anexo a. Artigo 16. A transferência voluntária para a reserva do militar que, até 31 de dezembro de 2021, houver completado o tempo para transferência voluntária para a inatividade, com remuneração integral, se dará conforme os critérios de concessão e de cálculo vigentes até então exigidos pela Lei nº 5.301, de 1969. Na data do atendimento dos requisitos. Artigo 17.
O militar solicitará a contagem de tempo para fins de transferência voluntária para a reserva e manifestará sobre os acréscimos legais que deseja computar na apuração, inclusive declarando conhecer as eventuais perdas de direitos decorrentes. Seção 3. Da transferência de ofício para a reserva. Artigo 18. A transferência para a reserva por motivo de diplomação em cargo eletivo do militar, se dará de ofício, computando-se tempo de serviço no CDMMG, os acréscimos a que faz jus, com base em seus assentamentos e outros acréscimos legais já mencionados da seguinte forma: 1. Se o militar contar menos de 10 anos de efetivo serviço no CDMMG, será transferido para a reserva não remunerada na data da desincompatibilização para concorrer ao pleito eleitoral. 2. Se o militar contar mais de 10 anos de efetivo serviço no CDMMG, será transferido para a reserva remunerada na data da diplomação e terá seu provento proporcional ao tempo de serviço, quando da transferência para a reserva. Seção 4. Da transferência para a reserva não remunerada. Artigo 19. A transferência para a reserva não remunerada se dará: 1. Ao militar da ativa que computar 2 anos, contínuos ou não de afastamento por aceitar cargo público civil temporário, não eletivo, assim como em autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista. 2. Ao militar da ativa que aceitar cargo público permanente, estranho à sua carreira. Parágrafo único. Os militares que incorrerem nos casos previstos nas alíneas acima serão reformados, quando indicado por ata parecer da JCS. Seção 5. Da reforma. Artigo 20. A reforma do militar da ativa se realizará, de ofício, pelos motivos: 1. Incapacidade física definitiva ou invalidez, através de ata da JCS. 2. Incapacidade física declarada, através de ata da JCS. 3. Atingir a idade limite de permanência na ativa, com proventos proporcionais. 4. O militar estável interditado judicialmente por mais de 2 anos será reformado com proventos proporcionais. 5. Da praça por incapacidade moral ou profissional, previstos no regulamento disciplinar da corporação, com os vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço. 6. Do oficial por sentença judicial condenatória de reforma passada em julgado, com os vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço. 7. Do oficial por determinação do Tribunal de Justiça Militar ou Tribunal Especial quando declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível. Em face de incapacidade moral ou profissional, a reforma do oficial no posto por ele ocupado, com os vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço. Artigo 21. Na reforma, computa-se o tempo de serviço no CDMMG e todos os acréscimos a que o militar tiver direito, com base em seus assentamentos, e a pedido, outros acréscimos legais já mencionados. Seção 6. Das gratificações por tempo de serviço. Artigo 22. A concessão de quinquênio é deferida a cada 0,5 anos de efetivo serviço, conforme EC 59, de 19 de dezembro de 2003. Artigo 23. A concessão de adicional trintenário é devida aos militares que completarem 30 anos de serviço, conforme EC 59, de 19 de dezembro de 2003. Artigo 24. Para o cálculo de quinquênio e de adicional trintenário, computa-se na apuração do tempo, a pedido do militar, os acréscimos relativos a: 1. Tempo de serviço público ou privado, para os servidores que tiveram direito adquirido até a data da emenda constitucional número 09, de 13 de julho de 1993. 2. Férias anuais não gozadas e que não puderem mais ser gozadas, contadas em dobro. 3. Férias prêmio não gozadas nem convertidas em espécie, contadas em dobro. 4. Arredondamento, quando necessário, tomando-se por referência a data do pedido. Seção 7. Das férias prêmio. Artigo 25.
A concessão de férias-prêmio é deferida a cada 0,5 anos de efetivo serviço, computando-se na apuração desse tempo os acréscimos relativos a 1 tempo de efetivo serviço público no Estado de Minas Gerais, 2 férias anuais e férias-prêmio não gozadas de forma simples e a pedido do militar, 3 tempo de serviço prestado à União, Ministério do Exército, Ministério da Aeronáutica, Ministério da Marinha, outros, aos municípios, para os servidores incluídos no CDMMG, até 01 de janeiro de 1996. Seção 8. Do abono permanência. Artigo 26. A concessão de abono permanência é deferida ao militar que atender às exigências para transferência voluntária para reserva remunerada com remuneração de inatividade integral, conforme 1. Atendimento do artigo 14 desta ITR para o militar incluído após 17 de dezembro de 2019, 2. Atendimento do artigo 15 desta ITR para o militar incluído até 17 de dezembro de 2019, que não houver completado 30 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021. 3. Atendimento do artigo 16 desta ITR para o militar incluído até 17 de dezembro de 2019. Que houver completado 30 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021. Artigo 27. É assegurado o abono permanência na data de atendimento das exigências para transferência voluntária para reserva remunerada com remuneração de inatividade integral. Parágrafo único. O abono permanência retroagirá até a data do pedido, caso seja computado o arredondamento de 182 dias. Seção 9. Das certidões. Artigo 28. A expedição de certidão de tempo de serviço e de tempo de contribuição aos ex-militares e aos ex-servidores civis do CDMMG, para fins de comprovação de direitos junto a órgãos externos, compete exclusivamente à DRH. Artigo 29. A certidão, quando se tratar de militar inativo, deverá constar o registro de que o tempo certificado foi utilizado, no CDMMG, para fins de transferência para inatividade, taxação de proventos e concessão de vantagens. Seção 10. Das medalhas. Artigo 30. Dentre os demais requisitos previstos no Decreto número 43.194, de 14 de fevereiro de 2003, a Medalha do Mérito Militar será concedida ao militar que tenha completado o tempo de efetivo serviço prestado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 10 anos para a medalha de bronze, 2, 20 anos para a medalha de prata, 3, 28 anos para a medalha de ouro. Seção 11. Das promoções. Artigo 31. A promoção por tempo de serviço é devida ao soldado de primeira classe que tenha, no mínimo, 8 anos de efetivo serviço e ao cabo que tenha, no mínimo, 8 anos de efetivo serviço na mesma graduação. Artigo 32. Dentre os demais requisitos previstos nos artigos 204 e 220 da Lei nº 5.369, será concedida a promoção trintenária aos militares que completarem o tempo de serviço para a transferência voluntária para a reserva. Atendimento do artigo 15 desta ITR para o militar incluído após 17 de dezembro de 2019, 2. Atendimento do artigo 16 desta ITR para o militar incluído até 17 de dezembro de 2019, que não houver completado 30 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021. 3. Atendimento do artigo 17 desta ITR para o militar incluído até 17 de dezembro de 2019, que houver completado 30 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021. O sobrescrito, o oficial do último posto, atendidos os requisitos, terá sua remuneração de inatividade acrescida de 10%. 2. O sobrescrito para os militares do inciso 3 poderá ser computado juntamente ao tempo de 20 anos de efetivo serviço, a pedido do militar. B. Tempo de curso universitário para oficial do COS. C. Os períodos de férias anuais e prêmio não gozadas e nem convertidas em espécie, contadas de forma simples. Capítulo 4. Dos cálculos de proventos.
Artigo 33. Os proventos do militar transferido para a reserva remunerada e reforma serão calculados conforme 1. A remuneração básica do posto ou da graduação e vantagens legalmente incorporáveis que perceber na ocasião, desde que cumprido o tempo mínimo de transferência voluntária para a reserva remunerada. 2. O percentual da remuneração básica do posto ou da graduação e vantagens legalmente incorporáveis, proporcional ao tempo de serviço. Caso não atinja os tempos mínimos definidos no inciso 1, calculado como a média das seguintes razões: a. Dos anos de serviço em relação ao tempo máximo de 35 anos, limitado a 100%, b. Dos anos de exercício de atividade de natureza militar em relação ao tempo máximo de 30 anos, limitado a 100%. Artigo 34. O cálculo dos proventos proporcionais do militar incluído no CDMMG até 17 de dezembro de 2019, que não houver completado 30 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021, se dará como a média das seguintes razões: 1. Dos anos de serviço em relação ao tempo máximo de 30 anos. Acrescido do pedágio de 17%, do tempo faltante, limitado a 100%. 2. Dos anos de exercício de atividade de natureza militar em relação a 25 anos, limitado a 100%. Capítulo 4. Das averbações. Artigo 35. É direito do militar, para fins de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social, e dos regimes próprios entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Artigo 36. Qualquer tempo de serviço a ser averbado no CDMMG, somente será comprovado por certidão original expedida pelo órgão competente, em via única, de acordo com norma específica de cada instituição. 1. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal. 2. O tempo de serviço prestado a entidades públicas ou privadas, sob regime geral do INS quando do pedido de transferência para inatividade, atendendo-se os requisitos expedidos pelo INS. 3. O tempo de curso universitário para os oficiais do quadro de saúde mediante comprovante de conclusão de curso histórico acadêmico 1 sobrescrito para os militares incluídos no CDMMG após 13 de julho de 93 somente serão computados para fins de transferência para inatividade ou aposentadoria. 2 sobrescrito somente para os servidores incluídos no CDMMG antes de 13 de julho de 93 serão computados para fins de adicionais por tempo de serviço. Artigo 37. Os tempos de serviços averbados no CDMMG serão avaliados como tempo de exercício de atividade de natureza militar quando da realização da contagem do tempo conforme conceituação do artigo 5º desta ITR. Artigo 38. O tempo de serviço prestado anteriormente ao CDMMG será considerado como efetivo serviço, exceto o tempo precário, e será averbado pela DRH, a pedido do militar nos casos de nova readmissão mediante concurso. Artigo 39. O tempo de serviço prestado à União e aos municípios, somente será considerado para fins de concessão de férias-prêmio para os militares incluídos no CDMMG até 01 de janeiro de 1996. Parágrafo único. O servidor que possui férias-prêmios concedida por outro órgão do Estado de Minas Gerais, poderá averbar o período, mediante comprovação, através de certidão de tempo de serviço e declaração do órgão de origem constando a data da publicação, o número do boletim e os períodos e quantitativo de dias de gozo. Artigo 40. O cômputo dos tempos mencionados neste capítulo, só poderão ser procedidos, após a averbação pela DRH. Artigo 41. É vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens ao servidor público em atividade. Capítulo 5. Das disposições gerais. Artigo 42.
O militar poderá afastar-se do exercício de seu cargo ou função, a partir da data do requerimento de transferência para a reserva, observados os procedimentos em vigor. Artigo 43. Caso a transferência para a reserva seja indeferida, por motivo de erro na contagem de tempo, realizada pela unidade do interessado, deverá o mesmo ser convocado para o serviço, devendo repor o tempo de afastamento, sob pena de tornar-se passivo de cominações legais pertinentes. Artigo 44. Os processos de contagem de tempo de serviço para fins de inatividade serão confeccionados no CEI e enviados a DRH exclusivamente em formato digital, no prazo máximo de 30 dias corridos, a contar do primeiro dia útil posterior à da data do requerimento de afastamento do militar ou da data de sua exclusão do efetivo da unidade. Parágrafo único. Os processos de reforma por incapacidade física ou por invalidez, por decisão judicial ou reforma disciplinar serão tramitados em seio sigiloso quando autorizado o uso do sigiloso no CDMMG. Artigo 45. Nos casos de falecimento de militares, os processos deverão ser enviados no prazo máximo de 15 dias corridos. Artigo 46. A pasta funcional do militar da ativa, em processo de transferência para inatividade por motivo de reserva remunerada e reforma, bem como na transferência para reserva não remunerada e exoneração, será encerrada e permanecerá na unidade apoiadora até a conclusão do processo e publicação do título no DONI-BGDM, momento que será enviada a DRH. Artigo 47. Os processos de contagem de tempo de serviço para fins de inatividade conterão os documentos obrigatórios conforme anexo B, na ordem apresentada. Artigo 48. Revogam-se os diapositivos em contrário, em especial a ITR 04/2002, ITR 245/2013 e ITR 254/2014. DRH em Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2022. Farley Rocha Soares, Coronel BM, Diretor de Recursos Humanos anexo a Quadro de Cálculo do Tempo Faltante DRH em Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2022. Farley Rocha Soares, Coronel BM, Diretor de Recursos Humanos anexo B, Documentos Obrigatórios reserva remunerada. Um requerimento de transferência para reserva, somente reserva voluntária, ou um diploma de cargo eletivo e termo de posse, original ou autenticado pelo próprio órgão, se houver. 2. Quadro de contagem de tempo de serviço. 3. Ato de afastamento de funções da unidade. 4. Atos de averbação e certidões, ambos originais, se houver tempo averbado. 5. Pedido e concessão último, se houver. 6. Ficha de inteiro teor. 7. Certidão de casamento ou nascimento atualizada. 8. Cópia identificação militar. 9. Atualização cadastral. 10. Declaração bens. 11. Certidões criminais TRF, TJMG e TJMG. 12. A ADP do último período avaliatório. 2. Reforma de militar da ativa. Um laudo da Junta Central de Saúde, JCS, em via original, somente para reforma por incapacidade física ou por invalidez, ou cópia da sentença e respectivo acórdão, com trânsito em julgado, somente reforma por decisão judicial, ou cópia da decisão do PAD, somente reforma disciplinar. 2. Quadro de contagem de tempo de serviço. 3. Ato de afastamento de funções da unidade. 4. Atos de averbação e certidões, ambos originais, se houver tempo averbado. 5. Pedido e concessão último, se houver. 6. Ficha de inteiro teor. 7. Certidão de casamento ou nascimento atualizada. 8. Cópia identificação militar. 9. Atualização cadastral. 10. Declaração bens. 11. Certidões criminais TRF, TJMG e TJMG. 12. Declaração de não acúmulo de proventos. 3. Falecimento no serviço ativo. 1. Cópia da certidão de óbito. 2. Quadro de contagem de tempo de serviço. 3. Ato de afastamento de funções da unidade.
4 atos de averbação e certidões, ambos originais, se houver tempo averbado. 5 pedido e concessão último, se houver. 6 ficha de inteiro teor. 4 reserva não remunerada. 1 requerimento de transferência para reserva. 2 quadro de contagem de tempo de serviço. 3 ato de afastamento de funções da unidade. 4 atos de averbação e certidões, ambos originais, se houver tempo averbado. 5 cópia autenticada do termo de posse no novo cargo público. 6 ficha de inteiro teor. 7 certidão de casamento ou nascimento atualizada. 8 cópia identificação militar. 9 declaração bens, DRH, em Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2022. Farley Rocha Soares, Coronel, BM, Diretor de Recursos Humanos.